dia, Tiago. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar mais no M-Talks. Antes de mais, queria perguntar o que é que faz e que redes sociais tem para dar a conhecer um bocadinho ao nosso público. Muito bom dia, obrigado eu também pelo convite. Fico bastante lisonjeado por isso, principalmente quando é para falar com alguém que tenta inovar neste mundo que da inovação depende de forma muito clara. Redes sociais, eu estou aqui a elogiar a inovação e vou já dizer que eu tento fazer parte da inovação, acho extremamente importante. Ainda sou muito da velha guarda, se calhar isso nota-se na falta de cabelo, da velha guarda de contacto telefónico, do contacto pessoal. Mas acho que a podemos conjugar e foi isso que tentei fazer com a criação da Bússola Financeira, que tem presença essencialmente no Instagram, mas também no Facebook, YouTube e LinkedIn, em que o objetivo é potenciar aquilo que é a mais-valia das redes sociais e do digital hoje em dia, que é, com pouco, chegar a muitos. Com pouco trabalho, com pouco tempo, chegar a muitos. O tempo é finito e chegamos a um certo ponto, que acredito que a vocês vos acontece se calhar há mais tempo do que a mim, em que não dá para desmultiplicar para termos mais horas para estar com os nossos clientes, com as pessoas de quem gostamos, e a forma de o fazer de forma mais eficiente, chegar com uma nova informação, é por uma via como um Instagram ou um LinkedIn, em que podemos produzir um conteúdo de 1 minuto, se calhar com bastante sucinto e com relevo para os nossos clientes, e depois chegar a 500, 1000, 2000, 3000, por aí fora. Muito bem. Mas a Bússola Financeira, qual é o objetivo da Bússola Financeira, no fundo? O que é que se pretende com esse seu programa, canal? Eu profissionalmente sou intermediário de crédito, acessoriamente sou também investidor a título particular, e o core dos meus clientes na parte da intermediação de crédito são investidores imobiliários. E o que senti é que quando tinha uma novidade importante para a alavancagem no investimento imobiliário, ou quando queria falar um bocadinho sobre algum assunto, era isso que estava a dizer, para falar com 10 pessoas tinha que fazer 10 chamadas. E então as redes sociais permitem-nos ter um serviço de partilha, no meu caso, muito dedicado, ou apenas só dedicado à intermediação de crédito e focado essencialmente no investidor imobiliário. Tem muito conteúdo útil para o comum dos mortais que compra a habitação própria permanente ou secundária, mas está focado no investidor imobiliário, tentando fazer aquilo que sempre foi a nossa forma de nos identificarmos, que é o tailor-made finance, ou seja, tentar fazer um fato à medida para cada cliente. E por acaso de coincidências, este fim de semana, as stories que fiz iam mesmo nesse sentido, de algo que por norma se diz nunca se deve fazer. Eu dei 3 exemplos em que em 2 deles deveria fazer-se. Era mais barato fazer-se. Portanto, é preciso personalizar. O grande risco do digital, na minha opinião, ou um dos grandes riscos, é generalizar em demasia. E o que tento fazer é exatamente o contrário. Usar o digital, mas não para generalizar, mas sim para continuar a personalizar e tocar nos menos comuns, porque os menos comuns às vezes são os mais importantes. Muito bem. Há quanto tempo é que existe a Bússola Financeira? A Bússola Financeira começou há 10 meses, mais ou menos. Teve aqui um produto de reestruturação por causa do registro da marca. Portanto, neste formato é mesmo muito recente, tem 2 meses. O serviço já existe há muito mais tempo atrás, mas sem esta componente do digital. Muito bem. Quando diz que está focado nos investidores imobiliários, estamos a referir a informação financeira que presta a empresas, a particulares, que estão focados em fazer investimentos, ou estamos a falar de qualquer tipo de pessoa que procura comprar uma habitação e apenas isso? O serviço de intermediação de crédito e a minha equipa, que eu sou apenas a cara da equipa, a equipa já conta neste momento com 14 pessoas, a minha cara é da equipa toda, e a equipa tem também elementos mais direcionados para o cliente comprador de habitação permanente, ou seja, o serviço é transversal em tudo o que seja crédito de habitação para particulares. Na componente de investidores imobiliários, prestamos essencialmente serviço a investidores particulares, que compram com crédito de habitação,
acessoriamente, quando são clientes já de seguimento, na parte empresarial, embora aí o serviço de intermediação de crédito não esteja tão bem enraizado. Se falamos na intermediação de crédito para crédito de habitação, seja para investimento, seja para habitação própria, temos os maiores bancos, aqueles que representam mais volume, a ter 75%, 80% do crédito intermediado neste momento. Portanto, está completamente disseminado, como nos outros países mais desenvolvidos, em termos financeiros, em que o intermediário de crédito é praticamente uma figura obrigatória. E em Portugal para isso caminha. Na vertente de empresas, empresarial puro, investimento, uma sociedade de investimento imobiliário, aí já não é frequente a intermediação de crédito. Não sei se percebi bem, mas disse que há poucos bancos a fazer 80% do financiamento em Portugal para Não, eu queria dizer que neste momento a intermediação de crédito está tão enraizada que os maiores bancos têm do crédito que é intermediado 85% do crédito total, ou seja, só 15%, 20% do crédito é feito diretamente no balcão, sem um intermediário de crédito. Eu lembro que no início de Covid, portanto há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, falámos nos bancos que tinham mais crédito intermediado em cotas de 50%, 60%. Portanto, tem sido uma evolução muito grande. Quanto à percentagem de financiamento, não, os 90% são tranquilos na maior parte dos bancos para a habitação própria permanente, os 80% para a habitação secundária, e depois há aqui alguns extras diferentes, que é o cliente que não é residente em Portugal, o cliente que não tem nacionalidade portuguesa, em que aí os LTVs podem baixar, a relação financiamento, garantia e financiamento de escritura. Então, cerca de 80% do financiamento bancário para a compra de habitação já tem um intermediário financeiro. O último feedback que tive dos maiores bancos, não vou personalizar aqui quais, mas daqueles com maior cota de mercado no crédito de habitação, falávamos em 75%, 80% de crédito intermediado. É um número considerável, é uma porcentagem considerável. Há países onde tem que haver o apoio ou de um intermediário de crédito ou de uma personalidade da área da solicitadoria, advocacia ou notarial para o processo de crédito. Ele não se consegue fazer até ao dia da escritura sem essa intervenção. E eu creio que em Portugal é isso que vai acontecer. Acaba por ser o outsourcing perfeito para todas as partes. Para o cliente porque tem menos trabalho e não tem custo. Para o banco porque tem um outsourcing que só se paga se se efetivar, que é muito bom para os bancos, e com a falta de capacidade. Eu o que vejo no setor bancário é que passaram muitos anos a tentar reduzir e agora querem aumentar, isto no que diz respeito aos recursos humanos, e não têm. Eu tenho gerentes que me dizem, Tiago, dão-me liberdade para contratar gente, indique eu quem é que é, mas eu não consigo arranjar gente que queira vir e que eu queira que venha, como é óbvio, não é? Portanto, trabalhar para a bússola ou trabalhar para o banco? Não percebi. Trabalhar para a bússola? Para o banco. Os bancos já foram vistos como um emprego excelente, um emprego de eleição. Não são assim tanto neste momento, muito menos o banco de retalho de assistência ao público em geral. E por isso a intermediação de crédito permite tirar muita carga dentro do banco. Um processo de crédito bem intermediado dá talvez 1/10 do trabalho ao bancário do que dá um outro processo de crédito. Sim. E tenho um extra que para mim eu acho que eu gosto de ver as coisas de uma perspectiva mais de longo prazo. Tenho um extra ainda mais importante, que é a solvabilidade do sistema para o futuro. O cliente está muito mais informado, recebe propostas bem analisadas de vários bancos, decide com muito mais consciência, pode continuar a tomar mais decisões, isso não há volta a dar, todos podemos tomar mais decisões, mas pelo menos tem mais conhecimento sobre as decisões que está a tomar. E por isso não tenho grandes dúvidas que no futuro o mercado vai ser mais resiliente do que foi no passado, também por isto. Quais são as principais dicas que daria a alguém que anda à procura de financiamento bancário para a compra de uma habitação? Quais são as principais sugestões, conselhos que daria a uma pessoa que tem este perfil, procura de casa e precisa de financiamento bancário? O que é que ele tem de se preocupar? Sim, desculpe. Já tocamos num ponto essencial para mim, mas já o pôs nessa linha do tempo, que é a primeira coisa antes de procurar uma casa a sério, é procurar perceber quanto é que pode financiar e quanto é que quer financiar.
O banco, eu gosto de levar isto para extremos, o banco pode-me dizer, eu empresto-te 1 milhão, mas eu posso só querer pagar a prestação de 100 mil. Portanto, não interessa só o que o banco empresta, interessa aquilo que eu quero pagar também, para não andarmos a ver algo desadequado com aquilo que são as nossas possibilidades, necessidades e expectativas. Começando então pela parte de financiamento, eu aconselho fortemente o recurso a um bom intermediário de crédito para prestar esse apoio, mas independentemente se é com intermediação de crédito ou não, lembrarem-se de uma coisa, nem sempre a primeira foto nos diz aquilo que nós queremos ver e que devemos ver. Ou seja, explorar o que está na parte de trás da foto. Uma FIN é algo que não é muito difícil, mas também não é muito fácil de analisar. Alguém pouco experiente pode muito facilmente ser induzido por por informações que estão na FIN, ou seja, tomá-las não como... A FIN o que é, Pois, a FIN é um documento que foi normalizado, é a Ficha de Informação Normalizada Europeia, que todos os bancos têm que fornecer, onde apresentam as características do crédito de habitação. Existem também para outros tipos de financiamento, para o crédito de habitação é obrigatório ter um formato definido. É ao fim e ao cabo a proposta que o banco entrega ao cliente. Estamos a falar de propostas que podem ir de 14 a 26 páginas. Se tiver obras e afins, ainda pode ir para o dobro. Portanto, estamos a falar de um documento extenso, em que a informação está correta, mas não quer dizer que esteja tal e qual como parece à primeira. Eu dou sempre um exemplo muito básico, é uma métrica que para mim devia ser a métrica mais importante, que é a TAEG, que é a Taxa Anual Efetiva Global, ou seja, deveria dizer-nos qual é que é o custo total e global do processo de crédito. E por isso deveria bastar olhar para a TAEG do banco A, B e C e saber qual é que era o melhor, o pior e o do meio. Depois há a questão preferencial, mas em termos de preço isso deveria responder. Assim como ao MOTIC, que é uma transformação numérica e não percentual do custo do crédito. Qual é aqui o grande problema? Eu pego numa FIN do banco A e do banco B, e o banco A vai ter o seguro que ele comercializa e o B o seguro que ele comercializa. Se eu, por exemplo, faço o seguro fora, aqueles valores já não são reais. E imagino que o banco A era mais barato em alguns pormenores fixos, em que eu não consigo mexer, mas muito mais caro no seguro. E o banco B era mais caro nesse pormenor que vai ficar e muito mais barato no seguro. Se eu vou fazer os seguros fora, ainda mais baratos, esse fator deixa de ser um diferencial, deixa de ser algo a compararmos, algo a fazer diferença de preço. Ou seja, o banco que tinha o seguro muito mais barato tinha uma TAEG mais baixa, que na realidade vai corresponder a uma TAEG mais alta. Porque eu vou contratar os 2 seguros fora, vou retirar essa variável. Isto é um pequeno pormenor, mas pode fazer muita diferença. Eu já passei aquele tempo em que me dava ao trabalho de, no fim de um processo de crédito, no fim do cliente decidir, ir outra vez olhar para a TAEG e verificar se de facto a TAEG o teria enganado ou não à cabeça. Isso acontecia muitas vezes, para não dizer quase sempre. Agora já não me dou esse trabalho porque já sei que não faz sentido olharmos para aquela TAEG. Faz sentido olharmos para uma TAEG real. Se o cliente vai contratar tudo que lá está, ok, aquelas TAEGs são reais, mas isso por norma não acontece. Muito bem. Enfim, pode-nos dar um exemplo de um pedido de financiamento, de diferenças de prestação por causa da vossa assessoria na intermediação financeira? Isto é, um cliente que vai ao banco A tem uma prestação X, mas com a vossa intervenção conseguem uma proposta no B, no C ou no D e conseguem baixar. E qual é o valor de diferença entre uma prestação de um banco e a prestação de outro banco? Para as pessoas perceberem até que ponto é que a vossa intervenção é relevante. Depende muito do banco e do que o cliente vai contratar e do cliente em si. Por norma, a principal diferença nem é na prestação mesmo, ou seja, na componente amortização e juros, naquilo que é como prestação do crédito. Aí é fácil que nós consigamos ter uma intervenção positiva. Falamos de algo como meia décima, uma décima de diferença, que dependendo dos volumes, porque assim, se eu falar de um crédito de 100 mil euros, se calhar estamos a falar de 7, 8, 10, 15 euros por mês. Mas se falar de um crédito de 1 milhão, já estamos a falar de 10 vezes mais. Portanto, depende muito dessa questão. A principal diferença... Vamos fazer de conta que é um financiamento de 250 mil euros, 200 mil euros. 200 mil euros se for numa pessoa num casal com 40 anos, para estar aqui no ponto médio de quando se compra casa, ou quando se compra uma casa de 200 mil euros, falamos facilmente no agregado entre aquilo que é a prestação, o que são os seguros e o que são outras vendas associadas facultativas,
em algo que pode ir dos 40 aos 80, 100 euros por mês, com facilidade, principalmente por causa da questão do seguro e de outras vendas associadas facultativas. Há bancos que, se o cliente for sozinho, não queria usar a palavra instrução, mas sem grande conhecimento do que o mercado tem e por isso sem grande poder negocial, porque também não sabe como contra-argumentar porque não conhece o resto e não conhece o que cada um pode fazer, o cliente vai sair lá com os 2 seguros contratados lá, provavelmente com uma venda associada que custou à cabeça um eletrodoméstico, um alarme, uma caixa de vinhos, custou 1.000 ou 2.000 euros a comprar a crédito, ainda vai sair com a obrigação de um seguro de proteção ao crédito e mais isto ou aquilo ou aquilo outro. Ou seja, facilmente sai dali com um pack completo de coisas que ele nem queria. Porque se quiser não há problema nenhum. Se o cliente precisa de um alarme para a moradia, faz todo sentido contratá-lo e se calhar aquela é uma excelente opção. Mas se não precisa, por que contratar se não é preciso, se o mercado consegue fornecer aquele serviço sem essa obrigação? E nesses produtos, para além destas diferenças no longo prazo, que no seguro-vida podemos falar de diferenças de 60% a menos, ou seja, um seguro contratado fora do banco pode custar menos 60% ou mais. Eu já tive exemplos de 3 vezes de diferença, ou seja, no banco custar 60 e fora custar 20, para o mesmo nível de proteção e mesmo nível de seguro. Mas também nestas vendas iniciais, por norma, há diferenças significativas. Então, Há, por exemplo, neste momento um banco que tem de tabela mesmo que o crédito intermediado, pelo menos pelos intermediários que têm uma avaliação de qualidade superior, não paga uma das comissões iniciais. Eles assumem que aquela comissão que tem a ver com a preparação do processo e o estudo do processo é algo que o intermediário de crédito está a fazer e por isso podem isentar esse valor ao cliente. E falamos de 502 ou 510 euros, salvo erro. Pelo que eu percebi, num valor de 200.000 euros para aquele casal de 40 anos, as diferenças que resultam da vossa intervenção podem ir a 80, 100 euros por mês de diferença entre o que é um valor considerável, se olharmos para o ano, para os 12 meses ou para... São as férias no final do ano. Ou é uma redução de 10 anos, por exemplo, ou de 8 anos no prazo do empréstimo, que é algo muito interessante. Se me permite, vou dar um exemplo de um dos processos que apresentei a um cliente ontem, a um casal jovem, em que logo no início eu comecei pela análise e pelo alertar que apesar de fazerem o crédito a 40 anos, se calhar não era a melhor solução. Eu conheço minimamente já os clientes em termos financeiros e sabia que tinham capacidade para fazer o prazo a menos do que 40 anos. Os clientes decidiram contratar a 30 e com isso, em vez de pagarem 107.000 euros de juros, vão pagar 74.000 euros de juros, isto assumindo que a taxa de juros se mantinha sempre como hoje, que não se vai manter, portanto acredito que vai reduzir e eles vão pagar ainda menos, mas proporcionalmente a diferença é esta. Eles vão conseguir reduzir ali cerca de 30 e tal por cento, já não me recordo a certo número, mas é 33% o volume de juros a pagar só por ter reduzido o prazo em 10 anos. Supondo que eles irão cumprir os 30 aos 40 anos, porque se eles quiserem ter uma antecipação, uma amortização antecipada, sim, poderá não acontecer. Podem fazê-lo, ou amortização antecipada ou redução do prazo. A redução do prazo em taxa variável é algo que os clientes usam poucas vezes e eu acho que devia ser usado para estabilizar a nossa prestação. Aproveitar os momentos de baixa da taxa de juro para reduzir o prazo e aumentar a prestação, porque vamos pagar menos no longo prazo e acabamos mais cedo, para depois também ter folga, se a taxa de juros subir muito, para esticar um pouco mais o prazo. É a favor de uma taxa variável hoje em dia ou de contratar uma taxa variável ou uma taxa fixa? A resposta mais útil para muitas profissões, incluindo para a minha, depende. Depende do objetivo, depende do cliente. Alguns estudos indicam que as mudanças de casa podem acontecer a cada 7 anos. Portanto, se é um cliente que é muito ágil na mudança de habitação e até acha que isto é mesmo uma solução transitória porque já está a olhar para um terreno para comprar e construir, provavelmente a taxa variável vai ser a melhor opção. Exceto se falarmos de valores muito baixos. Aí a taxa fixa pode ser a melhor opção, porque, e era o exemplo que eu dava há bocado no início da conversa da personalização, há bancos que estão com campanhas agressivas de contratação de taxas mistas ou taxas fixas, em que oferecem os custos iniciais de contratação e, por isso, compensa comprar em taxa mista ou em taxa fixa, mesmo que se amortize depois e que tenha uma penalização maior, porque já se teve o benefício à cabeça. Por norma, assume-se que uma contratação para um curto prazo, terá que ser numa taxa variável ou eventualmente numa taxa mista de curto prazo.
Para longo prazo, nós ainda somos muito latinos, ainda pensamos muito no dia da manhã e por isso olhamos muito para as taxas variáveis. Eu acho que era importante que os nossos clientes começassem a usar este exemplo e este susto que apanharam nos últimos 2 anos. Alguns foi um susto com repercussões, infelizmente, más mesmo, mas a maior parte das pessoas conseguiram ultrapassar e aparentemente vamos começar a estabilizar e a reduzir para se linkarem um pouco mais à taxa fixa. Antes da crise da subida das taxas de juros, agora com a inflação, nós tínhamos contratações de taxa fixa e mista que não chegavam a 5% a nível nacional. Há 2 meses atrás, salvo erro, acho que foi a última vez que olhei com atenção para esses números, tínhamos 70 e tal % de contratação em taxa mista ou fixa. Sendo que é verdade que a fixa continuava a ser muito pouco expressiva, o mais expressivo era a mista. Falamos em fixar a taxa em 2, 3, 4, 5 anos, 1, 10, o que for, e depois ter taxa variável. Mas isto é um princípio, as pessoas já se habituam ao tema de que a taxa pode ser sempre a mesma, ou pelo menos ser sempre a mesma durante 3 ou 4 anos. Quiçá, se daqui a 3 ou 4 anos nós estamos a falar de ter mais clientes a olharem para uma taxa fixa para todo o prazo e ficarem confortáveis com isso. Isso porque, desculpa interrompê-lo, isso porque houve um aumento considerável da Euribor e por isso é que é preferível agora ter uma taxa variável porque o valor da taxa é inferior, não é? Penso eu. Neste momento a taxa fixa é mais barata do que a taxa mista. Pegando aqui num exemplo... Sim, no exemplo que apresentei ontem ao cliente, estávamos a falar de uma TAN, ou seja, de uma taxa final em taxa variável, que estaria ali por volta dos 4,65, 4,7 no máximo, uma taxa fixa nos 3,6 para todo o prazo e uma taxa mista nos 3,1 para 3 anos. Também tinha 3% para 3 anos e 3,25 para 2. Portanto, a taxa fixa é neste momento mais barata do que a variável. Aqui a questão é que nós vimos, há muito pouco tempo, de um período de taxas negativas, que eu não acredito que se venham a repetir, mas mesmo os que dizem que não acreditam continuam a olhar para elas e a achar que se isto teve a 0,5% negativo, eu agora contratar uma taxa mista de 3,6, estou a assumir implicitamente uma taxa média Euribor de 2,9, mais ou menos, 2,8. Se elas já tiveram em valores negativos, eu estar a assumir que uma média de 2,8 é agradável para mim em termos de preço, se calhar não é muito seguro. E é esta mais ou menos a forma de pensar dos clientes. Há aqui uma nuance muito importante que raramente se fala no que diz respeito à taxa fixa, que é, não é só comprar um seguro em que sabemos que a taxa fica sempre igual. É também, se pensarmos um bocadinho a longo prazo, pensarmos os 500 euros de prestação em taxa fixa hoje para o meu ordenado de 1.100 vão ser os mesmos 500 euros daqui a 10 anos para o meu ordenado de 1.500 ou de 1.700. O custo de vida aumenta, a inflação faz subir os ordenados, esperamos nós, e o custo diário de comida, de consumo. Portanto, tudo isso aumenta, mas a taxa é fixa e não aumenta com a inflação. Portanto, os 500 euros vão me custar muito menos daqui a 10 anos do que me custam hoje. Se o cliente contrata uma prestação que é confortável a 500 euros hoje em taxa fixa, em 97% dos casos vai ser confortável sempre no longo prazo. A menos que a pessoa tenha algum problema profissional, uma redução significativa do rendimento por essa via. Caso contrário, a inflação e o aumento dos ordenados vai nos fazer ter uma componente de crédito de habitação cada vez menos representativa no nosso orçamento familiar. E isso é algo muito importante para as pessoas analisarem enquanto contratam um crédito, por norma é 20, 30, 40 anos. Muito bem. Diga uma coisa, vocês acompanham também o cliente até à parte final do DPA, do documento particular autenticado ou da escritura pública? Vão até esse momento? O serviço de intermediação de crédito perfeito começa no momento do aconselhamento, quando o cliente ainda nem sequer sabe bem onde vai comprar nem o que vai comprar, toda essa fase de consultoria, a fase de negociação com os bancos, a fase de explicação ao cliente e de análise das várias propostas e toda a fase de contratação até DPA. Posso lhe dizer que com as personas do sistema que fazem DPA com quem mais vamos trabalhando, muitas vezes o processo fica completamente aliado da parte bancária
e somos já nós a fazer a marcação direta com o seu colega que vai fazer o DPA, com whatever, com o balcão onde ele vai ser feito, com o escritório, fica toda essa relação fora do banco. Muito bem. E já fizeram algum DPA por videoconferência? Eu especificamente não, ainda não fiz nenhum DPA por videoconferência. Já fizemos vários reconhecimentos, várias assinaturas de documentos à distância, digital. Ainda não fizemos nenhum por videoconferência. Há aqui uma criticazinha que eu gosto sempre de fazer, uma picadazinha aos bancos, que é: os bancos não são propriamente as instituições mais ágeis em termos de adoção de novas práticas, de mudança, de inovação. Inovam e muito, mas são perros nesta primeira fase, porque de facto falamos de estruturas muito grandes e em que, se não for tudo muito controlado, também é muito fácil que salte fora do carril, e portanto eu percebo isso. Mas é difícil, quando de bancos falamos, que isso começa a acontecer. O primeiro já se fez há bastante tempo, não sei precisar, mas foi ali logo a seguir ao início da pandemia. Mas mesmo esse banco que fez o primeiro continua a ter isso como escasso por enquanto. Mas são atividades como a vossa e iniciativas como a vossa que nos vão levar a que isso seja mais generalizado, e vai ser muito importante. Nós temos cada vez mais clientes que não têm a possibilidade de estar presencialmente. Se agora fosse aqui dizer todos os países onde temos clientes, se calhar isto demorava um bocadinho mais do que o que deve, e eu não me ia lembrar de todos. Mas falamos de coisas como Hong Kong, Caraíbas, Jersey, uma ilha pequenina com 100 e tal mil habitantes, em que temos 4 clientes, portanto, são locais tão distintos, tão dispares. Hong Kong, em que um cliente tem que vir de Hong Kong a Portugal, ou da Austrália, como temos a Portugal, para fazer uma escritura, não é fácil. É um transtorno muito grande. Temos que acrescentar na prestação, temos que acrescentar o custo do voo, e até a EG vai subir muito. Mas fiquei a perceber que está conhecedor destas novas soluções de reconhecimento, dados notariais, no fundo, reconhecimento de assinatura, procurações, DPAs online, por videoconferência, remotamente, etc. Muito bem. A empresa da qual sou proprietário também tem mediação imobiliária, e na parte da mediação imobiliária, que está a cargo do sócio, já muitas vezes CMIs, CPCVs são feitos com reconhecimento de assinatura nesse formato. Muito bem. Gostei muito de falar consigo, Tiago. Espero que corra tudo bem para a Bússola Financeira, e saudações aqui do notarizante. Muito obrigado, e mais uma vez termino como comecei. Parabéns pela vossa iniciativa, porque é de facto o caminho, é de facto o destino, é a digitalização, a informatização e o online, e vai-nos ajudar em muito, principalmente nesta questão, por exemplo, dos clientes que estão à distância. E mesmo às vezes dos que estão perto, porque mesmo perto às vezes não é como ter que ir a um determinado espaço físico fazer um DP. Ok, muito obrigado. Obrigado, bom dia.